A paz do Senhor Jesus, boa noite, que Deus abençoe sua vida. Eu quero falar sobre o tabernáculo, sim, o estudo hoje será sobre o tabernáculo. O tabernáculo é a casa de Deus, a morada de Deus no Velho Testamento, onde Deus ele andava no meio do povo de Israel no deserto. E a Bíblia diz que Deus ele deu a Moisés, o projeto do tabernáculo. Nós vamos falar hoje, eu quero te mostrar sobre 24 objetos, componentes que havia dentro do tabernáculo. Então pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel e vamos aprender da palavra de Deus. Queridos ouvintes, vamos entender o que é o tabernáculo. O tabernáculo ele foi algo que Deus planejou para com o povo de Israel. Deus ele disse que andaria no meio do povo, faria sinais, maravilhas e prodígios, e todas as congregações, as 12 tribos de Israel, contemplaria a Shekinah, a presença de Deus no meio do arraial, no meio do povo. E Deus agora, ele pede um tabernáculo, a casa dele no meio dos seres humanos. E a primeira coisa que tem dentro do tabernáculo é a arca da aliança, a arca do concerto. Está em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versos 10. Êxodo 25, versos 10 em diante. Olha o que fala. E eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, depois, de acácia, de 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Depois você a revestirá, de ouro puro, e deve revesti-la por dentro e por fora. E você fará uma moldura de ouro em volta dela, e fará para ela 4 argolas de ouro fundido, e as fixará acima, aleluia, glória a Deus, dos 4 pés, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. Você fará varais de madeira e acácia, e os revestirá de ouro, e introduzirá os varais nas argolas, nos lados da arca, para carregar a arca com eles. Os varais ficarão nas argolas da arca, não devem ser removidos dela. Você colocará dentro da arca o testemunho que lhe darei. Você fará uma tampa de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento, e 1 côvado e meio de largura. Deve fazer 2 querubins de ouro. Você os fará de ouro batido a martelo em ambas as extremidades da tampa. E a Bíblia vai dar em sequência que os querubins eles vão ter que ali se joelhar, eles vão ter que se dobrar a face dentro do tabernáculo. E o interessante, irmãos, que a arca ela tem que ficar no lugar santíssimo. Nós vamos entender isso hoje, o que é o lugar santo e o que é o lugar santíssimo. Então, a primeira coisa que havia dentro do tabernáculo é chamado do que? Arca, a arca da aliança. A segunda coisa que tinha dentro do tabernáculo é a cortina. A cortina ela vai fazer a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo ficava a arca. O lugar santo, nós vamos aprender hoje ainda, aonde ficava o lugar santo e o que tinha no lugar santo, que diferenciava do lugar santíssimo. Então havia uma cortina, que é a separação. Êxodo capítulo 26, versos 31, vai falar que Deus mandou fazer uma cortina, para separar o lado santo do lugar santíssimo. A terceira coisa que havia dentro do tabernáculo é a coluna da cortina. Sim, está em Êxodo capítulo 26, versos
31. Vamos ler aqui. Êxodo 26, 31 diz assim, ó. Você deve fazer uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Ela terá querubins bordados. Pendure-a em 4 colunas de acácia, revestidas de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro. As colunas serão fixadas sobre 4 bases de prata com encaixe. Então, havia a coluna da cortina. Agora, interessante que depois da coluna da cortina, a quarta coisa que havia dentro do tabernáculo é chamado do lugar santo. Sim, o lugar santo. Está em Êxodo capítulo 26, versos 33. Olha o que diz. Olha isso. Você pendurará a cortina abaixo dos cochetes e levará a arca do testemunho para dentro, atrás da cortina. Olha isso daqui agora. A cortina separará para vocês o santo do santíssimo. Olha isso. A cortina, ela vai separar o santo do santíssimo. Então, a quarta coisa que havia dentro, do tabernáculo é o lugar santo. Glória a Deus, aleluia. A próxima coisa que havia era o lugar santíssimo. Está em Êxodo 26, 33. Olha o que diz. A cortina separará para vocês o santo, olha agora a palavra santíssimo. Então a quinta coisa que havia dentro do tabernáculo é o lugar santíssimo. Você precisa entender que o lugar santíssimo era um lugar onde só o sumo sacerdote podia adentrar. E era de ano em ano. E ele entrava com o sino, nos seus vestidos, na sua túnica. E se o sino tocasse, era sinal que ele foi fulminado, morreu. E ele tinha que entrar com total temor e reverência, a ponto dele, se ele entrasse ali sem lavar as mãos, os pés, ele era morto. E nós vamos ver que isso é uma das partes que tem no lugar do tabernáculo de Deus. A próxima coisa que tem no tabernáculo é chamado de cortina reposteiro. É uma cortina que fica ali perto da arca, está em Êxodo 26, 36. A próxima coisa que havia dentro do tabernáculo é a coluna da cortina, Êxodo 26, 37. O próximo era a base de cobre com encaixe, está em Êxodo 26, 37. Agora, irmãos, interessante que no meio de tantos, Deus mandava por tantas colunas, separações, porque o nosso Deus é organizado. Ele colocava tudo em seu departamento. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é Deus detalhado, Deus de hierarquia, Deus tremendo, Deus perfeito. Ele não é Deus de bagunça, Ele não é Deus de desordem, mas Ele é Deus organizado. E Ele faz tudo conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. E interessante que agora tem um lugar chamado altar do incenso. O altar do incenso é o número 9. O altar do incenso, ele fica, sabe aonde? No lugar santo. Sim, era necessário fazer o altar, o incenso a Deus, para que o sumo sacerdote adentrasse na arca, onde estava a arca da aliança, o lugar santíssimo. Está lá em Êxodo capítulo 30, versos 1 e 6. Vamos abrir aqui. Êxodo capítulo 30, versos 1 e 6. Olha o que diz. Faça um altar para queimar incenso. Você deve fazê-lo com madeira de acácia. Ele deve ser quadrado de 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. Seus chifres formarão uma só peça com ele. Você deve revesti-lo de ouro puro, a parte superior, todas as laterais
e os chifres, e deve fazer uma moldura de ouro ao redor dele. Você também fará para ele 2 argolas de ouro abaixo da moldura, em 2 lados opostos, e por elas passarão os varais usados para carregar o altar. Faça os varais de madeira de acácia, revestida de ouro. Você está entendendo que tudo que tem no tabernáculo é o que? É ouro. Olha que coisa tremenda. É por isso que a palavra de Deus fala que ele é o dono do ouro e da prata. Deixa eu pegar a caneta aqui, peraí. Glória a Deus. Ele é o dono do ouro e do que? Da prata. Então olha interessante, que tudo que está no tabernáculo é de ouro. Então usará para carregar o altar. A próxima coisa que tem no lugar santo é a mesa dos pães da proposição. Sim, são 12 pães que ficam na mesa da proposição. Está em Êxodo capítulo 25, Êxodo capítulo 25, versos 23 ao versos 30. Êxodo 25, versos 23 a 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Você também fará uma mesa de madeira de acácia. Tudo é usado acácia, ouro, né? Olha o mistério. De 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e um côvado e meio de altura. Você a revestirá de ouro puro e fará uma moldura de ouro ao redor dela. Fará ao redor da mesa uma borda da largura da mão e uma moldura de ouro ao redor da borda. Fará 4 argolas de ouro para a mesa e colocará as argolas nos 4 cantos, onde estão fixados os 4 pés. As argolas devem ficar perto da borda, e por elas passarão os varais usados para carregar a mesa. Você fará os varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e com os varais carregará a mesa. Olha o versos 30. E porá regularmente os pães da proposição na mesa diante de mim. Então os pães ficavam diante de Deus. Está em Êxodo 25, do versos 26 a 30, Êxodo 26, versos 35. A próxima coisa que tinha dentro do tabernáculo é chamado de candelabro. Sim, né? É o candelabro, a luz, né? Ali o candelabro. Aleluia, glória a Deus. Que está no lugar santo. E está lá em Êxodo capítulo 25. Vamos abrir aqui. Êxodo capítulo 25, versos 31. Olha o que vai nos falar. Você fará você fará um candelabro de ouro puro. O candelabro deve ser feito de ouro batido a martelo. A base, a haste, os braços, os cálices e os botões e as flores serão uma só peça. Então aqui agora vai falar sobre o candelabro, que é de botões de flores, vão ser partidas, 6 em departamentos, né? A Bíblia vai falar que vão ser 7. Olha, agora eu acho interessante isso aqui, ó. Você fará 7 lâmpadas. Por que 7? 7 é o número de Deus, é a totalidade de Deus, olha lá. Você fará 7 lâmpadas para ele, e quando as lâmpadas estiverem acesas, elas iluminarão a área na frente dele, né? Aqui no lugar santo. A próxima coisa que tem no tabernáculo é chamado panos de linho, que está em Êxodo 26, versos 1. Depois tem o panos de pelo de cabra. Isso já está dentro do lugar santíssimo, né? Êxodo 26, versos 7 ao 13. Cobertura de pele de carneiro. Está em Êxodo 26, 14. Vai ficar dentro do lugar santíssimo. Armação, né? Ali a preparação. Êxodo 26, versos 15 ao 18. Base de prata com encaixe para a armação, a parte de baixo, né, para sustentar
para não sucumbir, não cair o tabernáculo, está em Êxodo 26, do 19 ao 21. A travessa, que está em Êxodo 26, versos 26 ao 29. Interessante que agora vai ser a parte do lado de fora do tabernáculo. O 19, nós já estamos no 19, são 24 partições, objetos, que estão dentro do tabernáculo. O próximo é a base de prata com encaixe, que está em Êxodo 26, 32. Agora lá fora do tabernáculo é a bacia de cobre. Vamos abrir Êxodo capítulo 30. Olha o que vai nos falar. Êxodo capítulo 30, por isso que eu estou citando aqui várias passagens para você ler aí na sua Bíblia. Você vê o que era o tabernáculo de Deus. Êxodo capítulo 30, versos 18. Êxodo 30, versos 18. Olha isso daqui. Faça uma bacia de cobre com um suporte de cobre para se lavarem, então coloque-a entre a tenda, olha só, coloque entre a tenda de reunião e o altar e ponha água nela. Arão, agora interessante isso daqui, eles tinham que se lavar para entrar dentro do tabernáculo. Porque se eles não se lavassem, não se purificassem e adentrar lá dentro, Deus os consumia, Deus os matava. Olha isso daqui. Arão e seus filhos lavarão ali as mãos e os pés. Quando eles entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para servir e para apresentar ofertas queimadas por fogo a Deus, eles se lavarão para que não morram. Olha isso, eles vão ter que se lavar para que não morram. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse será um decreto permanente para ele e sua descendência por todas as suas gerações. Então tinha a bacia de cobre, era o lugar onde eles lavavam as mãos e os pés para adentrar e servir ao grande Deus. É assim na nossa vida. Nós temos que nos lavar através da palavra, porque hoje o que nos lava é a palavra. Nos purifica. Jesus falou: vós estáis limpos e não necessitais de que eu venha vos lavar, porque a minha palavra já tem lavado vocês. E Pedro, não entendendo, Pedro queria tomar banho, lavar o corpo, mas já mal entendia que já estava lavado, purificado pela palavra de Deus. Hoje o crente, ele é lavado, ele é redimido, santificado pela palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos lava. Aleluia, glória a Deus. Para nós servirmos, adentrar no lugar santíssimo, porque o véu se rasgou. Hoje nós temos acesso ao lugar santíssimo através do sangue, do lavar de Cristo, da palavra de Deus na nossa vida. A próxima coisa que tinha no tabernáculo é chamado do altar da oferta queimada. É interessante porque era um lugar onde eles queimavam, Aqui, ó. Tá vendo? É isso daqui, ó. Aqui é onde lavava a bacia, aqui já é o altar. Então é o altar, da oferta queimada, que está em Êxodo 27, versos 1. Diz assim: você fará o altar de madeira de acácia. O altar deve ser quadrado com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e deve ter 3 côvados de altura. Você fará chifres nos 4 cantos dele. Os chifres serão parte do altar, e você revestirá de cobre o altar. Você fará recipientes para retirar as cinzas, e também fará pás, tigelas, garfos, braseiros, fará de cobre todos os utensílios do altar. Então o altar era todo preparado para a oferta subir à narina do grande Deus. Depois, dentro do tabernáculo, ao redor, havia um lugar chamado pátio. Sim, o pátio do tabernáculo, que está em Êxodo 27, 17. Diz que havia um pátio, que era um lugar mais aberto, mais amplo, para que o povo de Israel adentrasse e ficasse ali. Só que eles não podiam chegar lá na frente, eles podiam chegar até no pátio, eles podiam ficar até a entrada,
mas não podia adentrar do santo para o santíssimo. Então havia um lugar chamado pátio. Havia um lugar chamado a entrada, que é a porta do tabernáculo. Êxodo capítulo 27, 16, que vai nos falar que era a entrada. E o interessante, eu não sei se você percebeu, todo o tabernáculo Deus envolve a matemática. Deus envolve números, Deus envolve comprimentos, larguras, extensões, porque o nosso Deus, ele é um Deus detalhista, de detalhe, organizado, maravilhoso. Então esse é o Deus de Israel. O último, irmãos, para finalizar, é o cortinados de linho, ficava ao redor. Vou mostrar para você, olha só. Olha o que é o cortinado de linhos. Olha onde ficava o cortinado de linhos. É isso daqui, ó. Cortinado de linhos, ó. Aqui, ó. Eles ficavam, era ao redor do tabernáculo. Era, né, para guardar, porque Deus habitava no meio do povo de Israel. Queridos irmãos, foi um pequeno estudo rápido, simples, sobre o tabernáculo. Entendemos que no tabernáculo existe a arca da aliança, existe a cortina, existe a coluna da cortina, existe o lugar santo, existe o lugar santíssimo, existe a cortina que separa o lugar santo do santíssimo, existe a coluna da cortina, existe a base de cobre debaixo ali, existe o altar do incenso que ficava na frente, né, da arca da aliança, né, ficava no lugar santo, mas separava ali para o lugar santíssimo. Ficava, né, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, os 12 pães, né, que eram separados ali, os panos, né, Deus separava cada pano para separação, né, os panos de pelo de cabra, a cobertura de pele de carneiro, a cobertura de pele de foca. Eu até esqueci de falar isso. Era, né, departamentos de separação, a armação, né, das cortinas da separação, o encaixe da armação, né, a travessa, a base de prata com encaixe, a bacia de cobre, o altar da oferta queimada, o pátio, a entrada do tabernáculo e as cortinas de linho que cercava o tabernáculo. Isso é o tabernáculo de Deus. Hoje Deus não está mais nesse tabernáculo, hoje Deus quer estar aqui. Porque a Bíblia fala que nós somos hoje o tabernáculo, a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus habitando no homem, Deus fazendo morada em nós, o Emanuel, ô glória. Seja um tabernáculo, seja organizado, ande com a vida em dia, põe a tua casa em ordem, a tua vida, o teu tabernáculo espiritual em ordem, porque Deus quer ter prazer de habitar em você. A próxima aula amanhã, sexta-feira, eu vou falar sobre o sumo sacerdote. Eu falei sobre o tabernáculo. Nós vamos estudar sobre isso daqui, ó. Sobre ele ali, ó. O sumo sacerdote. Nós vamos falar sobre a sua vestimenta, o seu comportamento, como ele servia ao Deus de Israel, a separação do sacerdócio de Arão, dos filhos de Arão. Porque uns eram profetas, levitas, mas havia os sumos sacerdotes, que levava a expiação, o pecado do povo diante de Deus para perdão de pecados. Hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Cristo. Ele nos perdoa, nos purifica e nos faz nova criatura. Que Deus abençoe sua vida. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Shalom!